E aí, estudante, tudo bom? Meu nome é Heitor Soares, estou junto aqui a você, para a gente conversar um pouco mais com relação a esse nosso curso de recursos humanos. Agora nós estamos na disciplina Saúde e Segurança do Trabalho e nessa videoaula nós iremos falar sobre trabalho. E aí, para a gente falar sobre trabalho, eu pensei, vamos meditar um pouquinho, vamos para a morfologia da palavra, né? O que é que significa trabalho? O que é que você lembra quando se fala de trabalho? Tem gente que vai dizer aí que lembra de coisa cansativa, de ter que ir todo dia para poder fazer, né? O trabalho é aquilo que define o indivíduo. Trabalho, ele é a parcela de contribuição social que a pessoa tem para com a sociedade e através dela que a sociedade ela se fortalece. O trabalho, mesmo que ele seja individual, ele acaba sendo coletivo, porque a gente nunca trabalha para a gente mesmo. Calma, eu sei que tem aí gente que é autônomo, tudinho, não é bem disso que eu estou falando não, tá? O que eu quero passar é que quando a gente trabalha, a gente sempre trabalha para alguém. O trabalho, ele é um esforço que a gente exerce em algo e aí o resultado desse esforço, ele volta como a compensação. Então o trabalho é essa compensação, é essa relação que faz com que a gente sinta-se bem. Né? Sinta-se à vontade com relação àquilo que a gente gosta de fazer, né? Por isso que quando a gente resgata, né? Quando a gente está definindo qual profissão a gente quer seguir, ou quando a gente está reestruturando, estou com uma profissão e quero ir para outra área, e aí eu vou fazer uma ressignificação, né? Da minha postura profissional e inclinar todo o meu conhecimento para aquela nova área que eu quero, por exemplo, né? Aí a gente vai e sempre escuta. Procure algo que você gosta de fazer, algo que lhe dê prazer, que lhe satisfaça. Por quê? Porque o trabalho ele é cotidiano, o trabalho ele está dentro daquela jornada que a gente tem legal e ele extrapola, né? Porque o trabalho ele está dentro da gente, ele está consumindo todas as nossas energias e ele também nos revigora, fortalecendo e conferindo novas energias de volta, tá? Então, esse é o meu ponto de vista com relação à questão de trabalho e é a partir dele que eu convido vocês a dar uma revisitada com relação a essas questões de nosso módulo 1, tá? Mas aí a gente deve tem muita gente aí se perguntando, se o trabalho dignifica o homem, por que ele transforma a sociedade? Por que é que tem tanta gente que não está satisfeito com o trabalho? Por que é que tem tanta gente que não consegue colher esse fruto, esse resultado do trabalho? E por que é que tem tanto acidente também no trabalho? Porque se ele é um local que fortalece, por que é que ele também prejudica no intuito, no sentido do acidente, né? São perguntas que a gente vai procurar responder durante essa nossa videoaula, certo? Para a gente conseguir entender, o trabalho ele pode ser dividido, na verdade, para a gente conseguir perceber um ambiente laboral, a gente consegue dividir ele em três elementos, em três pontos, que seriam os climas organizacionais: bom, regular e ruim. Esses climas organizacionais, eles medem através de vários atributos, principalmente através de entrevista com quem saiu da empresa, certo? E entrevista também com quem está, para a gente conseguir entender como que é aquele local, aquele ambiente de trabalho. E esse tipo de relacionamento, essas relações e essas trocas que tem entre as pessoas e entre a empresa também, né? Lembrando que nós somos pessoas físicas, a empresa é pessoa jurídica, então essas pessoas elas se relacionam através de uma troca. E essa troca, ela é justamente a questão do trabalho. Você oferece a sua capacidade produtiva e a empresa lhe dá um prolabore, um salário, tá certo? E aí esse clima, como o próprio nome diz, o clima ele quando é ruim, as pessoas elas estão tendo muitos desgastes desnecessários. Um clima regular é um ambiente ameno, porém que não traz nenhum tipo de carga positiva e de relação afetiva com o local. E um ambiente bom, ele é considerado quando há uma troca, uma sinergia. Vamos supor que deu um match aí entre o local de trabalho e a pessoa, tudo se combinou bem. Então a gente começa a entender aí que o clima, o ambiente em que a pessoa está inserida para exercer sua profissão, ela também faz parte dessa relação de troca e isso influencia também nas percepções de trabalho. Além disso,
esse ambiente ele pode acarretar em riscos. Então, ele pode oferecer, ele pode, durante aquela jornada de trabalho, deparar, né, a pessoa em situações de vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade ela pode atacar sua integridade física, psicológica, né, e para com esses riscos a gente consegue perceber que existem elementos que a gente vai adquirir, né, através de nossas práticas diárias para a gente conseguir evitar esses riscos. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, tá certo? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras, né? Essas normas regulamentadoras são conjuntos de normas, né, que elas vão auxiliar para que a gente consiga se deparar, na verdade, antecipar algumas situações, para a gente não se deparar com esses elementos que podem afetar a nossa saúde, a nossa integridade física e também a nossa integridade psicológica, tá? Não precisa estar decorando todas as normas regulamentadoras, não. Existem várias e elas estão disponíveis na internet para consultar. Você só precisa entender que elas existem, que elas devem ser seguidas, que elas têm que ser respeitadas, porque existe uma legislação que nos obriga a seguir. E essa legislação, ela nos obriga, não entendam como algo pesado, não. Ela nos obriga no sentido de nos proteger, porque é para isso que essas normas foram pensadas, né? Sejam elas para ergonomia, porque é para quando a gente tem as questões de postura, né? E aí vai evitar aí um problema na lombar, um problema de tendinite, por exemplo. Então, o nosso trabalho ele tem que nos dignificar, eles não têm que consumir o nosso estado físico, né? Além dos EPIs e das normas regulamentadoras que eu já falei, também existe a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédios, né? Essa palavra assédio foi acrescentada recentemente, mas a sigla permaneceu o mesmo, então fica aí um duplo A, digamos assim, no significado, tá? E não o CIPA com 2 As no final, tá? Essa comissão, ela é formada por pessoas de dentro da empresa que se juntam e pensam estratégias em conjunto com a empresa para conseguir fazer com que as normas de segurança sejam seguidas. Com isso, a empresa ela tem um resultado positivo de aumento com relação à produtividade e redução nos acidentes e nos intervalos decorrentes desses acidentes, tá? E aí, esses avanços todinho que a gente vem percebendo, mas a gente ainda continua a ouvir notícias de acidentes no trabalho, né? Isso porque nós temos que investir em educação. Então, como profissionais de recursos humanos, eu sugiro, eu recomendo, eu peço para que vocês invistam e foquem na educação dos nossos profissionais para sensibilizá-los a utilizar os seus equipamentos de proteção individuais e coletivas, porque eles salvam vidas e eles também evitam problemas para a empresa. Então aí é um caso de ganha-ganha, é um caso onde esses equipamentos eles vão evitar que problemas mais complexos possam acontecer, tá certo? Muita gente reclama que o equipamento é desconfortável e argumentam isso para não usá-lo. Mas, na verdade, o que é desconfortável é a falta da prática em utilizá-lo. Então, com o hábito, com o costume, a pessoa ela consegue perceber. E a gente só vê a importância desses equipamentos quando acontece algum sinistro, tá certo? Ao longo do curso, a gente vai conversando e vai mostrando. No nosso e-book tem vários equipamentos, tem várias normas, na verdade todas as normas estão listadas nele, então eu te convido para dar uma olhadinha no nosso e-book. Temos também o nosso podcast, que está muito bom, e os nossos fóruns de participação, que eu já estou lá para poder observar se você interagiu com a gente, para a gente poder ter uma conversa bem legal, tá certo? Com relação à questão da segurança, esse é um elemento muito sério, a gente não pode brincar, tá certo? A saúde, ela está muito atrelada a essa sensação de segurança, mas essa sensação, ela não tem que ser algo fictício, não, ela tem que ser real. Então, a segurança, ela vem por meio da obediência às normas, da educação e do respeito aos espaços e aos limites.
Nós temos os nossos limites, os espaços têm os limites dele, a gente tem que ter essa questão desse bom senso, né, atrelado à educação e também aquela pertencimento, não é, do ambiente, porque aí a gente vai incorporar e a gente evita que problemas aconteçam, tá certo? Com relação a essa questão da segurança em si, das normas do trabalho, aí a gente trouxe aqui um breve resumozinho, um quadrozinho muito bacana, né? O pontapé inicial foi em 1700 na Itália, tá certo? E aí foi perpassando por várias questões, por vários fatores históricos, como eu trago aqui, por exemplo, o destaque da Inglaterra em 1802, aonde a jornada de trabalho ela era de 12 horas, minha gente. E sem contar que a idade mínima para começar a trabalhar era aos 13 anos. Já pensou como a gente já evoluiu com relação a essas normas? Hoje em dia a gente já está conversando sobre reduzir, né, a nossa jornada de trabalho para 4 dias, folgando 3, né? Então aí a gente tem várias outras discussões, então é muito importante que a gente entenda as nossas conquistas, que a gente perceba o quanto a sociedade evoluiu graças a esses episódios, infelizmente, na sua grande maioria, muito marcante, tá certo? A gente tem aí questões, inclusive, com muitas mortes, inclusive o Dia do Trabalho, ele está sendo celebrado em relação a essas questões, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? No Brasil, em 1919, a gente tem a nossa lei para regulamentar as questões do acidente do trabalho, né? Então você vê que não é algo tão antigo assim, né? Se a gente for pegar aqui um fato histórico, 1700 já se começa a questão das disciplinas e dos relacionamentos de trabalho. E somente em 1919, né? 300 anos depois é que se começa a pensar naquela pessoa, a figura principal, e protegê-la com relação à questão dos acidentes, né? E aí a gente tem em 1923 a criação de aposentadoria para a gente já ter esse maior respiro e esse retorno para curtir, né, o fruto daquilo que é plantado. 1930 a gente tem aí a criação do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. 1943 a criação da CLT, que é um consolidado das nossas leis voltadas para o trabalho, que é muito importante. A gente tem aí outros aspectos, né? Outras configurações de contratações que surgiram posteriormente, tá? Como eu tinha passado aqui para vocês, o Dia do Trabalho, dia 1º de maio, né? Ele é baseado no massacre que houve em 1886 lá nos Estados Unidos, tá certo? E em 28 de abril a gente tem aí o Dia Mundial em memória das vítimas de doenças de acidente de trabalho. Essa data ela não é tão difundida como o feriado, né? O dia 1º de maio, mas é uma data também muito marcante e eu gostaria de trazer para vocês, né, para que vocês tenham um pouquinho mais de acesso, caso vocês desejem, no e-book tem um pouquinho mais comentando, um pouquinho mais falando desses 2 episódios muito marcantes para a nossa sociedade como um todo, tá? A gente tem muito avanço, a gente tem muito a comemorar, mas também temos muito a lutar com relação a questões das saúdes e de segurança do trabalho, tá certo? Mas o nosso foco aqui é a obediência, das leis e a obtenção de recursos que a gente consiga agregar para nos proteger. E um dos principais recursos para reduzir o número de vítimas, o número de acidentes de trabalho é através da utilização dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles durante o nosso curso. Abração e até a próxima!